Olá, muito boa noite, caro irmão, caro amigo, cara amiga. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves e eu tenho formação em teologia, membro da Igreja Batista Rio de Vida. E eu gostaria de compartilhar com você algo da parte de Deus, para tanto que Deus o abençoe e te guarde. Que o Senhor volva e levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Shalom. Eu estou compartilhando uma série de artigos de teologia e comentários bíblicos. Já comentei sobre, no Velho Testamento, sobre o livro de Gênesis, sobre Isaías, Daniel, Ezequiel. Agora eu queria comentar sobre o livro do profeta Jeremias, fazendo um artigo teológico, um comentário, introdução e comentário ao livro do profeta Jeremias. Para tanto, eu gostaria de compartilhar com você. Antes disso, você possa se inscrever no meu canal no YouTube, Fabrício Barreto Gonçalves. E eu estou no YouTube e nas redes sociais, Telegram, Facebook, com a página Você Pergunta e a Bíblia Responde. E eu criei na intenção de divulgar, de pregar e ensinar a palavra de Deus, a teologia, a filosofia, a religião, enfim. Jeremias. Deus transforma os males em bênçãos. Aí eu estou comentando aqui um resumo do meu artigo. Está todo em PDF. Se alguém quiser, meu telefone, quiser ler, meu telefone é 22, que é o código daqui de Campos, Rio de Janeiro, 999 72 58 67. 22 999 72 58 67. E meu e-mail é Fabrício, tudo letra minúscula, Fabrício.barreto170 @gmail.com. Fabrício.barreto, letra minúscula, 170 gmail.com. Ou você pode acessar meu Facebook, Fabrício Barreto Gonçalves, e meu YouTube também. Pois Jeremias 29:11 e Jeremias 31:33 diz assim: Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no meu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias 29:11. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Bom, quem foi Jeremias? Jeremias, o seu nome em hebraico significa Yermiahu. Yermiahu significa aquele que Jeová designa, ou o Senhor Jeová, Senhor Deus, Javé, prevalece ou estabelece. O autor provavelmente é o próprio Jeremias. Segundo o Ângelo Gagliardi Júnior, na sua teologia sistemática e no seu panorama bíblico do Velho Testamento, comenta aqui no meu artigo, ele profetizou Jeremias durante 40 anos, pelo reinado de 5 reis e governadores. Então, ele ainda era jovem, tímido e sensível, e chorava com facilidade. Você encontra essa expressão, é conhecido Jeremias como o profeta chorão. Jeremias 9:1 e Jeremias 13,
17. A data da escrita, provavelmente segundo estudiosos, teólogos e os eruditos do Velho Testamento, Jeremias recebe ordem de Deus no meio do ministério para escrever as suas profecias, provavelmente no ano 605 a.C., capítulo 36, versos 1 e 2. Jeremias foi chamado a profetizar com 20 anos de idade, ou menos, durante o reinado do rei Josias. O próprio rei Josias começou a reinar Israel com 8 anos de idade, no ano 626. E Jeremias ministrou até pouco antes da sua morte no Egito, em 586. O versículo-chave, prossigo aqui no meu artigo, do profeta Jeremias, capítulo 1, 18, é o seguinte: eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze contra todo o país, contra os reis de Judá e contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. E o tema é advertências quanto ao julgamento iminente. Então, o contexto histórico de Jeremias, ele exerceu seu ministério profético durante os últimos 40 anos da história de Judá, que abrange o 13º ano de Josias, ano 627, até o próximo tempo da destruição de Jerusalém, 587. Então a tarefa de Jeremias não foi fácil, prossigo aqui no meu artigo, porque ele tinha que anunciar a morte da sua nação. A primeira parte do livro registra vários dos seus sermões pregados em Jerusalém, falando e denunciando o pecado, Uma das palavras-chave do livro de Jeremias é volta, shuv, ou metanoia, que é arrepender, mudança de mente, reconciliar, arrepender, conversão, volta. Arrepende-te. Mas a nação de Israel não se arrependeu. Então, o tempo ele passa sobre a vocação e a chamada de Jeremias, a queda de Judá, no capítulo 2 até o capítulo 24, fala da mensagem de julgamento e de restauração, capítulos 25 até os 51. E outra coisa que eu aprendo na mensagem de Jeremias é que Deus não nos abandona jamais. E que Deus chama, o Deus que chama é o Deus que capacita para realizar a missão. Então, se Deus está chamando você, como chamou a mim, quando chamou a muitas pessoas para uma obra específica na religião, na fé, na comunidade de fé que você está inserido, na igreja, na família, na sociedade, saiba que Ele capacita para a sua missão. Deus nunca envia alguém numa missão sem dar-lhes recursos para executar a tarefa. Então, Deus jamais chamou alguém, comissionou alguém, a chamada ministerial, eclesiástica, sem que aquele alguém estivesse trabalhando na obra, ou o coração na obra. Vou repetir, Deus jamais chamou alguém, meu amigo, minha amiga, se esse alguém, eu, você, não estivesse com o coração naquilo, na obra, e estivesse trabalhando. E outra coisa, a presença de Deus na história introduz a esperança na experiência humana. O fato de Jeremias ter consciência
de que Deus estava agindo no curso dos acontecimentos históricos, permitiram que ele, Jeremias, pudesse visualizar um futuro para o seu próprio povo. Então, Jeremias, ele era de uma família sacerdotal, assim como Ezequiel, de Anatote, da cidade de Benjamim, tribo de Benjamim, localizada a pouco mais de 6 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Você lê isso em Jeremias 1, capítulo 1, verso 1. Eu prossigo aqui no meu artigo. Ele sofreu grande perseguição nas mãos de 2 últimos reis de Judá, e seus próprios parentes familiares tentaram matá-lo. Capítulo 11, 18 a 23. Ele não compreendia porque Deus estava permitindo que ele vivesse experiências tão amargas. Eu comento aqui no meu artigo, né? Estou lendo o meu artigo, resumindo, né? Ou seja, poxa, se eu sou chamado por Deus, eu, Fabrício, se eu sou homem de Deus, e Deus está me chamando você, eu, para ser pastor, diácono, professor de EBD, teólogo, missionário, pregador do evangelho, e alguma coisa ruim acontece na minha vida, Deus quer nos ensinar através daquilo, de experiências amargas. O profeta Jeremias, ele externou sua frustração por meio de vários lamentos. Está aí as lamentações de Jeremias. Como consequência de todas essas provações, Jeremias se deu conta de que Deus podia realizar qualquer coisa e que nada era difícil demais para ele. Capítulo 32. Então, Jeremias, ele faz profecias e orações. O povo clamou, afirmando conhecer os caminhos do Senhor e considerando sábio. Entretanto, não agiu de maneira justa e nem falou a verdade. Assim, Deus não pôde perdoar os seus pecados. O povo de Israel não temeu o Senhor, porque os falsos profetas o enganaram com promessa de paz. Ananias, por exemplo, um falso profeta, e foi adversário de Jeremias. Jeremias era um profeta homem de Deus, do Senhor, e Ananias era falso profeta. Ananias profetizou que Israel venceria a batalha, a guerra, mas Jeremias falou não, Deus está me dizendo que o povo vai perder a guerra e vai para o cativeiro babilônico. E o povo não acreditou. Mais tarde, durante o reinado de Jeoaquim, no 7º século, Jeremias repreendeu o povo por estar adorando peças de madeira adornadas com corrente de ouro. Esses ídolos pagãos eram um engano, não poderiam andar e nem falar. Deus é o rei de todas as nações, o Deus vivo e criador. A herança dos judeus, aqueles ídolos ridículos e pagãos, era uma ilusão, um motejo à verdade. Jeremias 10, de 6 a 16. Ao adorá-los, esses ídolos pagãos, segundo Jeremias 11, de 1 a 13, o povo rompeu a aliança que eles tinham com Deus. Assim sendo, o Senhor Deus se esqueceu deles e passou a odiar o seu povo amado e foi forçado a destruir sua terra. Jeremias 12, de 6 a 13. Então, em meio às lágrimas, o profeta Jeremias confessou seus pecados e os pecados da nação e chamou e clamou pela misericórdia de Deus. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes ou ocultas que tu não sabes. Então Jeremias, a partir do capítulo 20, 21,
né? Ele disse a Zedequias que Deus destruiria Jerusalém e que a única maneira de sobreviver era render-se aos babilônios. Eu desisto, porque Babilônia vai sitiar Judá e Jerusalém e vai levar os cativos para a Babilônia. E ali eles ficaram 70 e 80 anos, a partir do capítulo 21. Mas mais na frente, a partir do capítulo 32, próximo do reinado, final do reinado do rei Zedequias, o profeta Jeremias, estou lendo aqui meu artigo, tá? Transmitiu palavras de esperança quando a cidade de Jerusalém estava cercada e sitiada pelos babilônios e o povo havia perdido a esperança de sobreviver. Quando toda a força humana se esvaiu. Capítulo 30, de 5 a 7. Então, Deus desejou assegurar a nação de que, com a intervenção do seu poder, de Deus, destruiria a Babilônia através da Síria, do Império Assírio, de Dário e Dario, né? E Ciro. Restauraria Judá após o exílio babilônico. Capítulo 30 de Jeremias, de 8 a 11. Por agora não haveria meio de sarar a ferida incurável que Deus lhes infligira. Eu mesmo escrevo, eu mesmo me atrapalho, né? Infligira. Capítulo 30, de 12 a 15. Mas também fala dos últimos dias de Jerusalém. Os exércitos do rei babilônico Nabucodonosor, né? A palavra babilônica e acadiana para Nabucodonosor, rei da Babilônia, é Nabucodonosor. Nabucodonosor quer dizer Nebo protege a coroa, ou Nebo protege a baliza. Era uma referência clara em honra, em homenagem a um deus babilônico, um deus pagão chamado Nebo, da Babilônia, da Suméria, ou Acádia, que é o nome de Nabucodonosor, o nome de uma divindade, Nebo. Nesse período, quando não havia mais esperança no fim do túnel, capítulo 34 de Jeremias, o povo de Israel foi ao templo e fez uma aliança com Deus, jurando libertar os escravos hebreus, esperando que o Senhor Deus tivesse misericórdia deles. Capítulo 34, de 8 a 16. Pouco tempo depois, quando o exército egípcio chegou à Palestina, os babilônicos deixaram Jerusalém para lutar contra aqueles inimigos, os egípcios. Capítulo 37, de 5 a 11. Quando os judeus ricos perceberam isso, imediatamente forçaram os alforriados, libertos, a voltar à escravidão, apesar do juramento para com Deus. O Senhor ficou muito irado com o povo, porque este não o amava, nem lhe obedecia com os recabitas, que era uma nação. Capítulo 35. Então, a Bíblia fala, meu amigo, meu irmão, que Deus, no Velho Testamento, é grande de rosto. Do hebraico, literalmente é grande de rosto, né? Tardio em irar-se, lento em ira. O hebraico é herek rap. Herek rap, grande de rosto, tardio, lento em irar-se. Mas Deus é amor, misericórdia, graça, mas também é justiça e santidade. Então Deus permitiu, mais uma vez, né, o profeta, ele se desmanchou em lágrimas, daí o apelido do profeta chorão, Jeremias. Pela graça de Deus, Jeremias e o povo, né, o servo etíope, foram tratados com bondade, porque confiaram
no Senhor, capítulo 39 de Jeremias, de 11 a 18. No exílio no Egito, Nabucodonosor escolheu Gedalias para ser o novo governante sobre os que permanecerem em Judá. Então, alguns cativos foram para o Egito e Babilônia, mas ficou também em Judá um governante a mando de Nabucodonosor, e também sobre aqueles que haviam fugido para Edom e Moabe, antes que os babilônicos atacassem Jerusalém. E fala do julgamento de Deus sobre as nações estrangeiras, né? Agora vamos aqui ao registro e valor teológico, a teologia de Jeremias. Primeiro, Deus fortalece aqueles a quem Ele chama e aqueles a quem Deus entrega a sua mensagem, a mensagem de Jeremias. Segundo lugar, valor teológico de Jeremias. Quando as pessoas se enganam com falsas preocupações e pregações, ou por achar que sabem exatamente o que Deus irá dizer, quando os depositam confiança em locais de cultos e ritos religiosos, o julgamento se aproxima. É porque alguns reis permitiam que houvesse uma adoração ao Deus único, Jeová, Iavé e Jeová, mas também havia adoração a outros deuses do panteão cananita, cananeu, panteão hebreu, os fenícios, os babilônicos, os povos ali vizinhos a Jerusalém, é chamado de onoteísmo ou enoteísmo, que é o culto a um Deus principal, um Deus único, Echad, né? E também a outros deuses. Era uma mistura. Em terceiro lugar, estou lendo aqui meu artigo, tá? Tem todo ele em PDF digitado. Quem teme a Deus pode sofrer grande perseguição, mas não deve se deixar vencer pela pressão do público, do povo, dos líderes religiosos ou dos governantes da nação. As dificuldades do ministério às vezes podem levar alguém a querer desistir dele. No entanto, basta levar essas questões a Deus em oração de maneira sincera e a paz retornará. Um exemplo: existe um diácono que foi consagrado a pastor, que ele ficou um ponto de pregação na igreja dele durante 19 anos. E não virou missão, nem congregação, e nem igreja. Pois bem, eu acompanhei. Nós oramos, alguns jejuaram, eu jejuei também, e Deus deu a oportunidade de a igreja comprar um terreno. E aquele diácono, só vou evitar de falar o nome por questão de ética, ele foi lá, assumiu o ponto de pregação, a igreja comprou o terreno, construíram uma igreja filha, foi organizada uma igreja filha lá em São Gonçalo, perto de Niterói, Rio de Janeiro, e nós oramos para Deus mandar um pastor para pastorear aquela igreja. E está lá a Igreja Batista, lá em São Gonçalo, organizada pela primeira Igreja Batista de São Gonçalo. Então, aí aqueles irmãos que estavam lá frequentando, inclusive eu, se nós desanimássemos e desistíssemos, 19 anos esse ponto de pregação, não vai virar igreja nunca. Mas, pois bem, a nossa igreja comprou um terreno, junto com os irmãos, enviaram um pastor, foi organizada uma igreja ali no ponto de pregação e virou uma igreja. E está uma igreja hoje lá, pregando a palavra de Deus para a glória de Deus Pai. E se a gente desistisse?
Então eu falo aqui no meu artigo, né? Às vezes as dificuldades do ministério podem levar alguém a querer desistir. Ah, eu estou trabalhando ali demais, eu estou naquela atividade na igreja e eu não vejo se converter ninguém. Gente, Paulo ficou 2 anos e meio, ou 1 ano e meio, numa cidade sem converter uma alma. Ficou 1 ano e meio. Aí ele mandou lá Timóteo, se eu não me engano, e mandou Silas ou Silvano, 2 discípulos de Paulo, para aquela igreja. Paulo saiu dali, foi organizar outra igreja em Éfeso, se eu não me engano, aos Efésios, e ali começou Deus converter e trabalhar na vida das pessoas com Silvano ou Silas e Timóteo. Por que não converteu ninguém durante 1 ano e meio quando Paulo estava ali? Deus sabe. E a gente lê esse texto lá em 1 Timóteo, olha como é que a Bíblia está linkada, está conectada. Ele fala lá no começo de Coríntios, perdão. 1 Coríntios, lá no comecinho da carta de Coríntios. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é o que fez o crescimento. Eu vou repetir. Eu plantei, eu, Paulo, aos Coríntios. Apolo regou, molhou a planta, mas Deus deu o crescimento. Paulo pregou, organizou ali uma igreja. Apolo foi para lá, para Corinto, e Apolo começou a pregar a palavra de Deus. O Novo Testamento diz que Apolo, ele era um exímio conhecedor da palavra e um excelente pregador, poderoso no Espírito Santo da palavra de Deus, com toda a facúndia, eloquência, dom da palavra, mas Deus deu o crescimento através do Espírito e as pessoas começaram a se converter. Então, Paulo plantou, Apolo regou, molhou a planta na terra, cuidou da terra, arou a terra, mas Deus deu crescimento. Então, meu irmão, se você está na obra, na seara do Senhor, da vinha do Senhor, não importa os anos que você está aí naquele local, você vai ver pessoas ali convertidas para a glória de Deus. Como nós temos lá a nossa Igreja Batista Rio de Vida, temos um ponto de pregação, uma missão ali no bairro, perto do centro de Campos. Já há um bom tempo, eu vejo ali pelos olhos espirituais. Amém por isso. Irmãos, não desanimem. Igreja Batista Rio de Vida, que é a minha igreja, que eu faço parte, sou membro. Eu vejo uma igreja sendo organizada ali, no bairro ali, perto da Portelinha, em nome de Jesus. As dificuldades do ministério, às vezes, podem levar alguém a querer desistir dele. No entanto, basta levar essas questões, dificuldades a Deus. Está levando a pessoa certa, em oração, de maneira sincera, e a paz retornará e Deus vai abençoar. Em quarto lugar, aqui no comentário de Jeremias, que eu estou fazendo, os crentes devem chorar e clamar pela misericórdia de Deus, em vez de se regozijar diante do julgamento divino sobre os ímpios. Eu vou repetir. Quarto lugar, os crentes devem chorar e clamar pela misericórdia de Deus, em vez de se regozijar diante do julgamento divino sobre os ímpios. Em quinto e último lugar, Deus controla todas as coisas. Ele é Senhor da história. Ele governa e dirige a história humana. Então Deus controla todas as coisas, materiais, espirituais. Ele pode destruir nações poderosas, bem como perdoar e restaurar o seu povo do cativeiro e da fraqueza, assim como ele tirou o povo lá do Egito e da Babilônia.
A bem da verdade, nada é difícil ou impossível demais para Deus. Eu finalizo aqui o artigo. A descrição de uma nova aliança, em capítulo 31, de 31 a 34, é identificada com a morte de Jesus. Hebreus 8, olha como é que a Bíblia está conectada. Você lê capítulo 31 de Jeremias, versículos 31 a 34, e abre lá no Novo Testamento, Hebreus 8, versículos 7 a 13 e Hebreus 9, 15. Uma vez que ele é o mediador da nova aliança, Jesus, em seu último encontro com os discípulos, antes da crucificação, Jesus instituiu a ceia do Senhor, dizendo, por este símbolo, o sinal da nova aliança, o derramamento do seu sangue. Lucas 22, 20 e 1 Coríntios 11, 25. Então, vocês veem aí que o capítulo 31 de Jeremias, o que Deus vai falar? E eu te darei um novo coração de carne, tirarei o coração de pedra, empedernido, insensível, gélido, gelado, inacessível ao Espírito Santo e à graça de Deus. E tirarei o seu coração de pedra e colocarei um coração de carne. É isso que está escrito em Jeremias 31. Então Deus faz ali uma metanoia em Cristo, um novo nascimento, chuve, uma conversão, uma transformação, uma mudança de hábitos, de caráter, de pensamento, um novo viver para a glória de Deus. Então está aí, né? Está aí o resumo do meu artigo. Vamos botar aí umas TCC, né? Pode ser um TCC. Então, o profeta de Jeremias, do capítulo 46 até o capítulo 51, nós encontramos diversas profecias de Jeremias contra as nações. Egito, Filístia, os filisteus, Moabe, os moabitas, Amon, os amonitas, Edom, os idumeus ou edomitas, Damasco, os sírios ou damascenos, e Elão, os elamitas, e Babilônia, os babilônicos ou caldeus, como queira chamar. Capítulo 46, de 1 a 28, capítulo 47, de 1 a 7, capítulo 48, de 1 a 47, que é Moabe, os moabitas, capítulo 49 de Jeremias, de 1 a 6, os amonitas, filho de Amon, capítulo 49, versos 7 a 22, os edomitas ou idumeus, descendentes de Esaú, não é? Os idumeus ou edomitas, capítulo 49 de Jeremias, verso 28 a 33, os damascenos ou sírios, né, de Damasco, os elamitas ou Elão, povos de Elão, 49 de 34 a 39, e o capítulo 50 até o capítulo 51, verso 64, os babilônicos, né? Ou seja, esse capítulo é um paralelo de 2 Reis 24 até o capítulo 24, versículo 30, capítulo 52, de 1 a 34, né? Ou seja, Deus descreve a tomada de Jerusalém através de Jeremias por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Jeremias é liberto da tirania dos seus inimigos e, de forma irônica, foram seus próprios conterrâneos que ajudaram. Deus fala através do capítulo 25 ao 29, a mensagem através do profeta Jeremias, o julgamento e a restauração de Jerusalém e Judá.
Jeremias teve que enfrentar, eu comento aqui no meu artigo, os líderes políticos e religiosos de Judá, em virtude de sua pregação, né? Apesar da resistência e oposição dos líderes de Judá e Jerusalém, de sua nação, Jeremias foi em tudo fiel a Deus. Sua fidelidade de Jeremias, profeta, fez com que ele sofresse todos os tipos de perseguições e privações inimagináveis. No entanto, todavia, Jeremias, caros irmãos e irmãs, eu falo aqui no meu artigo, que as promessas que Deus iria restaurar o povo a partir de um remanescente fiel. Encontram-se capítulo 30 a 38 de Jeremias, né? Que de modo pedagógico, finalidade educativa do cativeiro, do castigo, o povo iria receber, surgiria uma nova geração temente ao Senhor. E que foi até o Novo Testamento, do reinado, a casa real davídica de Davi, que foi Messias, o Jesus, o Cristo,